Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, povo abençoado e escolhido do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Deus, que supre todas as nossas necessidades, e a paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, repouse sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e de maneira especial hoje sobre a sua vida financeira. Amém. Que alegria imensa podermos nos encontrar novamente aqui, neste espaço sagrado, para buscarmos juntos a face do nosso Pai Celestial, para derramarmos diante dele as nossas preocupações, os nossos anseios e para recebermos dele a direção, a provisão e a bênção que ele tem reservada para cada um de nós. Hoje, meus amados, vamos tratar de um tema que é vital para a nossa caminhada terrena e que muitas vezes é fonte de grande ansiedade e preocupação, a nossa vida financeira. Vamos orar com fé, crendo que o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus que vestiu os lírios do campo e alimentou as aves do céu, é mais do que poderoso para intervir em nossas finanças e nos dar vitória. Aleluia! Eu sei, meus irmãos, que falar sobre dinheiro pode ser delicado. Vivemos em um mundo que, por um lado, supervaloriza o ter em detrimento do ser. E, por outro, muitos filhos de Deus enfrentam lutas reais, com dívidas que se acumulam, com a incerteza do pão de cada dia, com o desemprego que bate à porta, ou com o desejo sincero de prosperar para poder abençoar mais a obra do Senhor e aos necessitados, mas se sentem presos, limitados. Talvez você esteja hoje com o coração apertado, olhando para as contas que não fecham, para os sonhos que parecem distantes por causa da falta de recursos. Quero te dizer, antes de tudo, Deus se importa com você. Ele se importa com cada detalhe da sua vida, inclusive com a sua situação financeira. Ele não te chamou para viver uma vida de miséria e constante aflição por causa do dinheiro. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. E Ele deseja nos ensinar a caminhar em seus princípios para que possamos experimentar a sua suficiência e a sua bênção abundante em todas as áreas. A palavra de Deus é riquíssima em ensinamentos sobre finanças, sobre como Deus vê o dinheiro e como Ele espera que seus filhos administrem os recursos que Ele mesmo nos confia. Primeiramente, precisamos entender que tudo pertence a Ele. O Salmo 24, versículo 1, declara: Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em Ageu 2, versículo 8, o próprio Deus afirma: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus é o dono de tudo, nós somos apenas administradores, mordomos dos seus bens. E como mordomos, seremos chamados a prestar contas da forma como gerenciamos aquilo que Ele colocou em nossas mãos. A parábola dos talentos em Mateus 25 nos ilustra isso claramente. Aqueles que foram fiéis no pouco e multiplicaram o que receberam, foram elogiados e receberam ainda mais, mas aquele que foi negligente e enterrou seu talento foi repreendido. Deus espera de nós diligência, sabedoria e fidelidade na administração dos recursos. A Bíblia também nos ensina que a nossa atitude em relação às finanças está intrinsecamente ligada à nossa fé e obediência. Em Provérbios 3, versículos 9 e 10, lemos: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar a Deus com nossos bens, com as primícias, é um ato de reconhecimento da sua soberania, da sua provisão. É um ato de fé de que Ele continuará suprindo. Da mesma forma, em Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a 12, o Senhor nos desafia a prová-lo nos dízimos e ofertas, prometendo abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, além de repreender o devorador. Irmãos, entenda, bem,
Não se trata de uma barganha com Deus, como se pudéssemos comprar suas bênçãos. Trata-se de um princípio de obediência, de confiança, de parceria com Deus em sua obra. Quando somos fiéis nessa área, demonstramos que o nosso coração não está preso ao dinheiro, mas está em Deus. E abrimos canais para que Ele opere milagres em nossa vida financeira. Mas o Senhor também nos adverte sobre os perigos do amor ao dinheiro e da má administração. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Não o dinheiro em si, mas o amor a ele, a cobiça, a ganância. A Bíblia nos ensina a trabalhar com diligência. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10:4. Ensina-nos a evitar dívidas desnecessárias. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. E o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. A dívida pode se tornar uma prisão, roubando nossa paz e nossa liberdade. Por isso, Deus deseja nos libertar também do cativeiro das dívidas. E, talvez o mais importante, a palavra nos chama a confiar em Deus e a buscar o contentamento nele, independentemente da nossa situação financeira. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 6, 25, 34, nos exorta a não andarmos ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, quanto ao que havemos de vestir. Ele nos lembra que o Pai Celeste alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, e que nós valemos muito mais do que eles. A ordem é clara: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando priorizamos Deus, quando nosso coração está nele, Ele cuida de todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, mesmo passando por momentos de abundância e de escassez, aprendeu o segredo do contentamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E Hebreus 13:5 nos aconselha: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa! A presença de Deus conosco é a nossa maior riqueza. Muitos filhos de Deus, no entanto, carregam fardos pesados em sua vida financeira. Alguns lutam com uma mentalidade de escassez, acreditando que nunca terão o suficiente, talvez por causa de experiências passadas, palavras negativas que ouviram, ou até mesmo por influências espirituais de miséria que precisam ser quebradas em nome de Jesus. Outros são vítimas da ansiedade constante, perdendo o sono por causa das contas, com medo do futuro. Há aqueles que trabalham arduamente, mas parece que o dinheiro some, que não há prosperidade, e há o desejo legítimo de ser generoso, de ajudar a obra de Deus, de sustentar missionários, de socorrer os necessitados, mas se sentem limitados pela própria condição financeira. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um caminho de libertação e de bênção para a sua vida financeira. Esse caminho envolve fé inabalável em Deus como seu provedor. Envolve obediência aos seus princípios financeiros revelados na palavra. Envolve trabalho honesto e diligente, usando os talentos e as oportunidades que Deus lhe dá. Envolve buscar sabedoria divina para administrar bem cada centavo, para planejar, para poupar, para investir corretamente, para evitar gastos impulsivos e dívidas que escravizam. Envolve desenvolver um coração generoso, entendendo que somos canais da bênção de Deus e que quanto mais abençoamos, mais somos abençoados para abençoar. E envolve, fundamentalmente, uma vida de oração perseverante,
buscando a direção de Deus para cada decisão financeira, clamando por sua intervenção e por suas portas abertas, por sua provisão sobrenatural. Eu creio com todo o meu coração que hoje Deus quer iniciar um novo tempo em sua vida financeira. Um tempo de libertação de dívidas, um tempo de portas abertas para o emprego ou para o crescimento do seu negócio, um tempo de sabedoria na administração, um tempo de provisão abundante para que você não apenas tenha suas necessidades supridas, mas também transborde em generosidade para a glória de Deus. Muitos são os testemunhos de irmãos que confiaram em Deus, que o honraram com seus bens, que buscaram sua sabedoria e viram a mão poderosa do Senhor transformando situações de escassez em testemunhos de fartura e milagres. E é por isso que este canal existe, para que juntos possamos buscar a face do Senhor e clamar por suas bênçãos em todas as áreas da nossa vida. A sua vitória é a nossa vitória. Se você tem sido abençoado por estas orações, por estas mensagens, eu quero te fazer um convite que vem do coração. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Se ainda não o fez, é só clicar no botão. Deixe o seu curtir, o seu like neste vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas que estão precisando de uma palavra de fé e de esperança como esta. Ative o sininho com a opção todas as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros de oração e estudo da palavra. E como um ato profético, como uma declaração de fé, escreva aqui nos comentários: Senhor, abençoa a minha vida financeira e ensina-me os teus caminhos. Ou compartilhe uma área específica da sua vida financeira onde você precisa da intervenção milagrosa de Deus. Por exemplo, oração por um emprego abençoado. Senhor, liberta-me das dívidas. Deus, abre as portas para o meu negócio. Nós lemos os comentários e os apresentamos em oração ao Senhor. Vamos formar uma poderosa corrente de intercessão pela prosperidade bíblica do povo de Deus. Glória a Deus. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, convido você a preparar o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Deixe de lado toda a ansiedade, toda a preocupação. Confie que o Deus que está nos céus é também o Deus que está atento ao seu clamor. Ele é Jeová Jiré, o Deus da tua provisão. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente. Vamos apresentar a Ele a nossa vida financeira, crendo que Ele é fiel para nos ouvir e poderoso para operar maravilhas. Feche os seus olhos, se puder, e vamos orar com fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dono de todo o ouro e de toda a prata, Criador dos céus e da terra, fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, nós nos colocamos humildemente diante da Tua santa e gloriosa presença neste momento, reconhecendo a Sua soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida financeira. Tu és Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. Tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Pai amado, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que duvidamos da Sua capacidade de prover, por todas as vezes que a ansiedade e o medo da escassez dominaram os nossos corações, em vez da fé e da confiança em Ti. Perdoa-nos pela má administração dos recursos que Tu tens colocado em nossas mãos, pelas compras impulsivas, pelos gastos desnecessários, pela falta de planejamento e de sabedoria. Perdoa-nos, ó Deus, se amamos mais o dinheiro do que a Ti, se colocamos a nossa segurança nas riquezas terrenas, em vez de colocá-la na Sua infalível palavra e na Tua presença constante. Perdoa-nos pela infidelidade nos dízimos e nas ofertas,
pela retenção daquilo que te pertence e que deveria ser usado para o avanço do teu reino e para o sustento da tua obra. Perdoa-nos por toda murmuração e toda queixa em relação à nossa situação financeira. Purifica os nossos corações, Senhor, e ensina-nos a ter uma relação saudável e bíblica com o dinheiro para a tua honra e glória. E agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que se fez pobre para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos, nós queremos clamar por uma transformação completa em nossa vida financeira. Nós repreendemos e quebramos, pelo poder do sangue de Jesus, toda maldição hereditária de miséria, de pobreza, de fracasso financeiro que possa estar operando em nossas famílias. Quebramos toda palavra contrária lançada contra as nossas finanças. Renunciamos a todo espírito de miséria, de escassez, ao espírito de mamon que tenta nos escravizar e nos afastar de ti. Declaramos que somos filhos do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que a bênção de Abraão nos alcança em todas as áreas, inclusive na financeira. Senhor, nós clamamos por sabedoria do alto. Concede-nos a tua sabedoria divina para administrar os nossos recursos com inteligência, com diligência, com integridade. Ensina-nos a ganhar honestamente, a gastar com prudência, a poupar com propósito, a investir com discernimento e a dar com generosidade e alegria. Livra-nos de negócios fraudulentos, de propostas enganosas, de todo tipo de corrupção. Dá-nos criatividade, ideias inovadoras, estratégias divinas para prosperarmos em nosso trabalho, em nossos negócios, em nossos empreendimentos. Pai de misericórdia, nós te apresentamos a cada pessoa que está desempregada ou subempregada. Ó Deus, tu és aquele que abre portas onde não há. Nós te pedimos, abre portas de emprego abençoadas, com salários justos, em ambientes de trabalho saudáveis, onde teus filhos possam usar seus talentos para a tua glória e para o seu sustento digno. Prepara as entrevistas, concede favor diante dos empregadores, capacita seus servos para as novas funções. Remove todo impedimento, toda barreira, e que o teu milagre do emprego aconteça na vida de cada um que busca por esta bênção. Abençoa aqueles que são autônomos, empreendedores, empresários. Derrama sobre eles a tua unção de prosperidade. Envia clientes, fechar negócios vantajosos, dá-lhes visão de mercado, capacidade de liderança e que seus empreendimentos cresçam e se multipliquem para que possam gerar mais empregos e abençoar mais vidas. Abençoa os assalariados, Senhor. Que haja promoções, reconhecimento, aumentos salariais justos. Que eles sejam excelentes profissionais, testemunhas do teu poder no ambiente de trabalho. Ó Deus libertador, nós clamamos agora por todos aqueles que estão presos no cativeiro das dívidas. Senhor, tu conheces o peso, a angústia, a vergonha que as dívidas trazem. Nós te pedimos, em nome de Jesus, operou um milagre de libertação financeira. Abre caminhos para que estas dívidas sejam pagas, sejam renegociadas de forma justa, sejam até mesmo canceladas de maneira sobrenatural, se for da tua vontade. Dá sabedoria para não contrair novas dívidas desnecessárias. Quebra as correntes da usura, dos juros abusivos. Concede paz aos corações endividados e mostra a saída, o escape, a solução. Que eles experimentem a liberdade financeira que vem de ti. Senhor, nós desejamos ser bons mordomos, não apenas para o nosso benefício, mas para que possamos ser canais da tua bênção neste mundo. Desperta em nós um espírito de generosidade sacrificial, que tenhamos prazer em contribuir para a tua obra, em sustentar missionários, em ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Ensina-nos a semear com alegria, sabendo que colheremos abundantemente. Não apenas bênçãos materiais, mas tesouros no céu. Que o nosso coração
Não se apegue ao que é terreno, mas que busquemos juntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. E acima de tudo, Pai, nós declaramos a nossa total confiança em Ti. Independentemente das circunstâncias, nós escolhemos confiar que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós escolhemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, crendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós Te louvamos pela provisão diária, pelo pão nosso de cada dia, pelo teto que nos abriga, pelas vestes que nos cobrem. Nós Te agradecemos porque, mesmo em meio às lutas, a Tua presença é a nossa maior riqueza e a Tua graça nos basta. Nós profetizamos agora, em nome de Jesus, sobre a vida financeira de cada ouvinte. Um tempo de portas abertas, de restituição, de prosperidade bíblica, de sabedoria e de generosidade. Que os celeiros se encham, que os lagares transbordam, que haja suficiência para todas as boas obras, que o devorador seja repreendido e que as bênçãos sem medida do Senhor sejam derramadas sobre o Teu povo. Nós Te entregamos, ó Deus, cada vida, cada família, cada situação financeira. Cremos que o Senhor ouviu o nosso clamor e que já começou a operar maravilhas. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, por tudo o que Tu és e por tudo o que Tu farás. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso provedor, nosso tudo, nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, permaneça firme na fé e na prática dos princípios da palavra de Deus para a sua vida financeira. Confie no Senhor de todo o seu coração. Honre-o com seus bens, trabalhe com diligência, administre com sabedoria, seja generoso e espere nele. Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Que a bênção do Deus da provisão esteja sobre você hoje e sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro de fé e oração.